O ano de 2025 começou com diversas incertezas e desafios para a economia, mas também para a política. E é por isso que hoje a gente traz alguns temas que vão ser bastante importantes para a gente entender para onde caminha a política brasileira, dado que ela acaba impactando tanto a economia quanto os mercados. O primeiro ponto relevante que a gente tem que ter em mente é que a gente tem sucessão na presidência tanto da Câmara quanto do Senado. Isso é importante porque diz muito sobre a relação entre executivo e legislativo, e essa relação é importante para a aprovação de diversas pautas. Na Câmara dos Deputados temos a saída de Arthur Lira, provavelmente teremos a entrada de Hugo Motta, mas o que a gente pode esperar na Câmara esse ano é uma Câmara um pouco mais fragmentada e um pouco mais multipolar. Tá? Então isso pode testar um pouco a governabilidade e a articulação do governo. No Senado temos a saída de Rodrigo Pacheco e a provável entrada de Davi Alcolumbre. Esse que já foi presidente da casa, conhece bem todos os meandros por ali, e aí também pode ali, ser mais um teste para o governo para tentar passar diversas medidas no Senado. Outro ponto importante, popularidade do governo. A gente está num ano de pré-eleição e, obviamente, que a popularidade começa a ser olhada com uma lupa maior para saber o que esperar para a eleição de 2026. Alguns pontos relevantes são: esse ano a gente tem um crescimento menor da economia, a gente tem uma inflação maior, uma taxa de câmbio também mais desvalorizada, que acaba afetando o poder de compra, e uma economia, uma atividade econômica, um mercado de trabalho que também deve ser mais fraco que o ano passado. Tudo isso tende pelo menos a afetar negativamente a popularidade do governo. E a expectativa é justamente como que o governo vai lidar com isso, se de forma passiva ou se de fato pode colocar diversas medidas fiscais em pauta, em prática, para justamente tentar amenizar essa perda de popularidade. Isso poderia ter impacto sobre o ajuste fiscal. Por isso que existe esse risco do lado fiscal, como o governo vai lidar com sua perda de popularidade. Outra questão importante, quais vão ser as pautas econômicas para esse ano? Bom, a gente tem ainda a continuidade da reforma tributária, a gente já teve ano passado a aprovação na primeira parte, que é ligada à criação na lei dos impostos, IBS, CBS. Para esse ano a gente tem a segunda parte de regulamentação da reforma tributária, ligado ao conselho gestor desses impostos. Além disso, a gente tem a aprovação do orçamento de 2025, uma possibilidade de um novo pacote de corte de gastos, caso o ajuste que o governo tem feito seja insuficiente, e também a gente tem a reforma tributária sobre a renda, essa sim, uma reforma que pode ter diversos efeitos sobre os mercados financeiros, mas ainda não temos grandes indícios do que esperar. Então até lá a gente vai aguardando novidades. Além disso, a gente já começa a falar sobre eleições de 2026, né? Diversos partidos e candidatos começam a se movimentar, a gente começa a ter migrações partidárias, né? Negociações para formar coalizões. Então a gente tem uma série de questões que devem acontecer ao longo do ano, principalmente no segundo semestre, que vão dar indícios sobre o que a gente pode esperar para a eleição para governadores, para o Congresso e para a presidência. Tá? Mas o fato é, esse ano já começa algumas questões ligadas à corrida presidencial de 2026. Mas todos esses pontos vão ser testes importantes para a articulação e governabilidade do governo. Então, a partir disso, a gente pode saber o que esperar da aprovação de medidas importantes para a economia e para os mercados. E também já começa a dar sinalizações importantes sobre o que esperar para a eleição de 2026. Essa aí que tende a ser, mais uma vez, uma eleição bastante disputada. Se você está se perguntando onde investir em 2025, nós da Suno preparamos diversos vídeos sobre quais ativos investir, seja de ações Brasil, seja ações internacional, fundos imobiliários, renda fixa, mas também sobre o cenário macroeconômico, tanto do internacional quanto do doméstico. Então, se você tem interesse, clica aqui no link abaixo. Bom, pessoal, por hoje é isso. Convido você a deixar aqui nos comentários o que você espera da economia brasileira esse ano, o que você espera para a economia internacional, como é que você acha que vai ser o cenário político, né, para esse ano, para o próximo ano, enfim. Comente aqui a sua opinião sobre o que a gente vai esperar dessa economia global e brasileira nos próximos anos.